parte da revisão da prova para vocês. Vou começar falando de potências com expoentes inteiros. Potência é a multiplicação de fatores iguais da base. Então, quem vai ser multiplicado é a base por ela mesma. Nunca o expoente entra numa multiplicação de potência. Ele só está ali para determinar quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 6. Então, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes. Esse resultado aqui é que chama potência. O número pequenininho parecido chama expoente. E o número maior, que é escrito na forma normal, se chama base. Então, então potência é o resultado de uma multiplicação de um número por ele mesmo, quantas vezes o expoente mandar. Então, base é a multiplicação potência é a multiplicação da base por ela mesma, quantas vezes for o valor do expoente. Ok? Tranquilo. Propriedade de potenciação não vou cair, vou falar de notação científica. Notação científica, ela é muito usada em química e física para abreviar números muito grandes. Como assim, professora? O valor da potência tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, vamos supor aqui, eu tenho um número 0,0000874. Para ele virar uma notação científica, ele tem que ficar entre 1 e 10. Então, eu vou ter que andar com essa vírgula. Aí eu ando. 1, 2, 3, 4, 5. Como a vírgula está vindo da esquerda para a direita, o meu expoente vai ser negativo. E o meu número vai virar 8,74 vezes 10 a menos 5. Esse 5 foi o tanto de casinha que a minha vírgula andou. Eu não conto a casa que ela está, eu sempre conto a casa à frente, a que ela vai chegar. Por que negativo? Porque o número está vindo da esquerda para a direita. A vírgula está vindo da esquerda para a direita. Se a vírgula viesse da direita para a esquerda, o expoente seria positivo. Igual nesse caso aqui, ó, 365 mil. Para virar uma notação científica, o valor tem que ser de maior que 1 ou igual a 1 e menor que 10. Então, quando a vírgula não está aparecendo, ela está atrás do último número. Então, a vírgula está aqui, onde está esse tracinho aqui, ó. Aí ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Porque o valor vai virar 3,65. É o valor que a notação científica aceita. Então, vai ser 3,65 vezes 10 a 5. Por que 5? Que foi a quantidade de casas que eu andei. E por que positivo? Porque está vindo da direita para a esquerda, eu de frente para o número. 0,01. Para virar uma notação científica, a vírgula tem que vir parar depois do 1. Então, 1, 2. Então, ficou 1 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque andou da esquerda para a direita, eu de frente para o número. E sempre tem que multiplicar de base com a base 10, sempre multiplicar o número que ficou vezes 10 elevado ao número de casas que andamos aí com a vírgula, tá? Ok? Aqui tem alguns exemplos de potência, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1, não esqueçam disso. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Olha aqui, ó, 4 elevado a 0 igual a 1. Menos 5 elevado a 0 igual a 1. Não ficou menos 1, ficou 1. Menos 4 elevado a 1 igual a menos 4. Não ficou 4, ficou menos 4. Porque esse sinal aqui pertence ao número. E aqui, 4 elevado a 1 ficou 4. Ok? Tranquilo? 243 com uma potência de base 3. Escreva o número 243 com uma potência de base 3. Você teria que escrever um número que a base seria 3 e que o expoente levaria esse 3 multiplicado por ele mesmo ao valor 243. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 243. Entendeu? Não esqueça disso, tá? Ok? Passar bem rapidinho aí para outro assunto agora, tá? Agora, gente, vou falar de porcentagem. Eu tô fazendo rapidinho assim, né? Porque... Vamos lá. Porcentagem. Por 100. O que é porcentagem? A porcentagem é uma razão. Essa palavra razão significa divisão, que pode ser indicada por meio de uma fração ou um número decimal. Por exemplo, 81%, esse símbolo aqui, esse tracinho inclinado com essas duas bolinhas aqui, esses dois zeros, significa porcento.
é o mesmo que 81 partes de um total de 100, ou dividido por 100, ou 80%. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 0,81. Há várias maneiras de você estar resolvendo aí cálculos de porcentagem. Um que eu gosto muito chama regra de 3. Eu vou dar um exemplo desse, tá? Em um campeonato de futebol, o time de Pedro cobrou 40 escanteios e 20% deles foram convertidos em gols. Qual é o número de escanteios que não foram convertidos em gol pelo time de Pedro? Resolução: 40 é o total do número de escanteios que o time do Pedro cobrou. Então, por isso que 40 aqui está relacionado a 100%, porque 100% em porcentagem é o total, é o máximo de dados. E o que eu quero saber, quantos que não foram convertidos em gol, aqui eu vou pôr X relacionado a 20%, mas presta atenção, esse 20% foi o que eles converteram em gols. Então, isso aqui é só uma parte do cálculo. Presta atenção aqui, tem até uma pegadinha, ele te dá o valor de 20% de quantos foram convertidos e pergunta quantos não foram convertidos. Você poderia fazer aqui também, se quisesse fazer direto, 40 está para 100, assim como X está para 80%. E já achava 80% direto. Mas a apostila, vou seguir a resolução da apostila, que fez assim. 40, que está para 100, que é igual a 100, e X, que é igual a 20%, que eu não sei. Multiplicação em X vai ficar 6 vezes X, que é igual a 40 vezes 20. 100x é igual a 800, porque 40 vezes 20, 800. X é igual, o 100 está multiplicando, passa dividindo. 800 dividido por 100, 8. Beleza, você achou, só que você achou os 20%. Então, como você vai ter que fazer? Assim, dos escanteios cobrados pelo time de Pedro, 40 menos 8, que é igual a 32, não foram convertidos em gol. Então, aqui, você achou que foi convertido, mas ele te pergunta o que não foi convertido. Então, aqui, você ainda tinha que fazer uma subtração. Se você relacionasse aqui 40 equivale a 100 e x a 80, e fizesse a multiplicação cruzada, você já acharia o 32, ok? Porque 80% foi o que não foi convertido. A apostila resolveu fazer desse jeito aí, eu acho legal também, que é um passo a passo, fica mais difícil de errar. Se não esquecer de fazer a subtração, tá? Vamos passar para o assunto estatística agora. O assunto que vai ser cobrado em estatística é medida de tendência central aí, é a média aritmética, que nada mais é que eu somar os números de dados, os dados que eu tenho e dividir pelo número de dados que eu tenho, tá? Então, média aritmética é eu somar os dados que eu tenho e dividir pela quantidade de dados que eu tenho. Eu vou achar um probleminha aqui para a gente estar fazendo aqui. Ó, observe na tabela ao lado as alturas e pesos de 5 adultos e resolva as questões. Qual a altura média dos homens e das mulheres? Aqui está a tabela. Primeiro ele quer as médias separadas dos homens e das mulheres. Então, primeira coisa, separar os dados que se referem à altura e peso dos homens e depois as mulheres. Mas aqui primeiro ele pediu a altura. Então, a altura, André, 175, Carlos, 156 e Eduardo, 170. Então, nós vamos lá. 175 mais 156 mais 170. Quantos dados eu tenho aqui? De qual o algarismo que significa o número de dados que eu tenho? 3. Então, eu vou somar esses 3 dados e dividir por 3, que vai dar 167. Agora vamos para as mulheres. 182 mais 150. Então, 182 mais 150. São 2 dados. 1, 2. Então, eu divido por 2, que é igual a 156. Isso é a média aritmética. Do peso. Peso dos homens. 87 de André, 75 de Carlos e 96 de Eduardo. Então, vamos lá. 87 mais 75 mais 96. Foram 3 pesos que eu peguei, então eu vou dividir por 3, que é igual a 86. Peso médio das mulheres, 80 e 58. São 2 mulheres, então por isso eu vou dividir por 2, que é igual a 69. Muito fácil isso. Se fosse para eu calcular a média de 5 pessoas, eu ia somar todas as informações da tabela e dividir por 5, porque eu estou pegando dados de 5 pessoas, tá?
Muito fácil média aritmética, tá? Espero que vocês vão muito bem nessa prova. Vou falar agora um pouquinho de outro assunto muito legal, que é moda. O que é moda? Moda é o que acontece mais, o que mais você vê num problema. É igual na vida, é o que mais a gente vê. Quando acontece, então é o que mais se repete. Quando um número só se repete, a gente fala que aquele problema tem uma moda. Quando foi dois números, dois dados que se repetem, ele é bimodal. E quando não tem nenhum dado que se repete, ele é amodal. Eu vou pegar aqui agora esse exemplo aqui, ó. Acompanhe um exemplo que envolve o conceito de moda e amplitude. Considere as idades dos alunos que participam das aulas de música em uma escola. Então, tem aqui as idades. Vamos lá. Quem repete aqui? O 12 repete 1, 2, 3. O 13 repete 1, 2, 3. O 14 repete 1. O 15 repete 1, 2. O 16 repete só 1 e o 17 só 1. Então, quem se repetiu mais? O 12 e o 13. Como eles se repetiram o mesmo tanto de vezes, 3 vezes, eu tenho a moda igual a 12 e a moda igual a 13. Então, isso aqui é um problema bimodal. Tranquilo, né? Então, é o que mais se repete. Como aqui tem 2, se todo mundo repetisse o mesmo tanto de vezes, seria amodal. SA, gente, significa não tem moda. E se fosse só 1, se o 12 repetisse 4 vezes e o resto 2, o 12 seria só a moda sozinho. Então, apresentaria uma moda. Amplitude é a diferença. A diferença em matemática é subtração. É eu pegar o maior valor que eu tenho no problema e diminuir pelo menor valor. Aqui no caso, meu maior valor é 17 e meu menor valor era 10. É 10. Então, era só pegar 17 menos 10 que eu acharia amplitude, que seria 7. Ok? Vou falar de mediana. Quando você coloca os dados em ordem crescente ou decrescente, a mediana é justamente o número que vai ficar no centro. Presta atenção aqui, ó, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos aqui. Se eu pegar o número 7, vai sobrar tanto 3 algarismos para a direita quanto para a esquerda. Eu achei o centro. Então, a minha mediana aqui é 7. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pegar o 7, vai sobrar 3 para a direita e 4 para a esquerda. Se eu pegar o 9, vai ficar 3 para a direita e 4 para a esquerda. Então, quer dizer, não tem jeito de pegar um termo só central. Se eu pegar os 2, aí vai sobrar 3 tanto para a esquerda quanto 3 para a direita. Só que são 2 números diferentes. Então, como eu faço para resolver? Eu vou fazer a média aritmética desses números. Como? Eu somo e divido por 2. 7 mais 9, como são 2 números, dividido por 2 é igual a 16, dividido por 2, que é igual a 8. Então, a mediana aqui é 8, ok? Foi rapidinho essa revisão, espero que eu tenha ajudado, espero que vocês estudem e boa prova, tá?